Bom dia, boa tarde, onde você estiver. Eu sou Edilene e você está no canal Fogão de Luz. Vou estar contando um pouquinho da minha história. Uma história simples, como de todas as pessoas. Cada um tem a sua história, gente. E a minha história foi assim, eu fui criada na roça. Nós somos uma família de 10 irmãos. Meus pais nos criou com amor, com uma vida simples na roça. Meu pai era muito dedicado e ele plantava de tudo que ele poderia plantar no lugar em que ele estava. Nós não tínhamos terra própria, a gente trabalhava de arrendamento em terra de fazendeiros. Ficava 4 anos no lugar, mais 4 anos em outro lugar. E durante aqueles anos que meu pai estava nos criando, ele plantava sempre tudo que podia plantar naquela terra. Ele era dedicado, trabalhador, um exemplo de criatura. Ele plantava amendoim, ele plantava arroz, ele plantava feijão, plantava mandioca, sempre tinha uma torceirinha de cana ali perto de casa, sempre tinha uma moita de bananeira, tínhamos banana, sempre tinha uma rua de gergelim, tinha um pedaço que ele plantava arroz, ele sabia a época de plantar cada coisa. Então, a gente tinha alimentação, tinha abobrinha, tinha quiabo, tinha maxixe. Quando era tempo que dava para ele plantar a horta, ele fazia uma hortinha. Gente, então ele era uma pessoa dedicada, plantava inhame, batata doce. Ele era uma pessoa super dedicado, plantava feijão. E ele tinha sempre um sonho, ele falava assim, que um dia ele ainda ia conseguir trabalhar, pegar uma roça de café. Sempre eu cresci ouvindo meu pai falar isso, que um dia ele ia conseguir pegar uma roça de café. Mas enquanto isso a gente plantava de tudo e plantava um pedaço de algodão. Então eu cresci, aprendi a trabalhar em todas essas lavouras. Aprendi a chachar o feijão. Igual a nossa amiga nativa fala, chachar, que está chachando o feijão. Eu também aprendi isso. Aprendi também a ralear algodão. E tantas outras coisas, gente. Até passar veneno em algodão, eu cheguei a passar quase nos últimos tempos que a gente estava na roça. Chegou uma época assim de uma dificuldade que não achava pessoa de diária para pegar as máquinas e passar veneno nos algodão. E nós, as meninas, que na época nós estávamos em 3 meninas já moça, e meu pai, nós somos em 4, cada um com uma máquina passando veneno no algodão. Meu pai nos instruía o jeito da gente ir conforme o vento, para aquela fumaça não bater na gente. Ele ia junto com a gente, nos instruindo, e até isso nós chegamos a fazer. Na roça, apenas o que eu não cheguei a fazer, que naquela época não era o tempo ainda, foi mexer com cana de açúcar, sabe? Esse processo que começou aqui no estado de São Paulo, há alguns anos atrás, de plantar cana de açúcar em tudo quanto é lugar, sabe? Então, isso a gente não chegou a fazer, que quando nós saímos da roça, não tinha começado ainda esse processo. Mas essas outras culturas, tudo a gente trabalhou, a gente aprendeu a fazer e a gente cresceu naquilo, gente. E a gente era muito feliz, sabe? Meu pai sentava para contar história pra gente, as meninas, que eu falo as meninas sempre, gente, porque eu tinha um irmão mais velho que era muito mais velho do que a gente. Logo ele se casou e foi embora, então ficou nós as meninas. Aí tinha um irmão mais novo que era muito mais novo também, que era muito menininho pequeno. Então nós era sempre as meninas do seu Antônio Laurentino, que vivíamos ali trabalhando na roça. E a gente era muito feliz assim, gente. Eu estou contando aqui um pouquinho da minha história, do princípio de como eu fui criada. E isso na parte material. Na parte espiritual, porque todos nós sabemos que nós temos uma vida material, mas nós temos uma alma, nós temos uma vida espiritual que nós temos que cuidar dela, gente. Então,
A Bíblia fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Outro lugar fala assim: falai dessas maravilhas do Senhor para teus filhos, meditai na lei do Senhor, de manhã ao levantar, andando pelo caminho. E era assim que minha mãe e meu pai ensinavam a gente, lendo a Bíblia todos os dias. No comecinho que eu era criança, não tinha igreja por perto. Minha mãe se converteu lendo a Bíblia sozinha, o Espírito Santo revelou a mensagem a ela e ela começou a ensinar a gente a Bíblia. E nós cultuávamos a Deus, prestávamos o nosso culto a Deus assim ao redor da mesa todos os dias. Minha mãe cantava uns hinos junto com a gente, ensinando a gente quando era criança. Lia uns versículos e depois, quando a gente foi aprendendo a ler, ela põe a Bíblia para a gente ler cada um pedacinho. Depois veio quando começou a ter igreja por perto, que começou a ter revista da escola dominical. Ela começou a ler aquela lição de cada dia da revista, que quem conhece isso sabe. E nós fomos criados com base de vida espiritual, lendo a Bíblia e orando e cantando e louvando ao Senhor. Então, graças a Deus, nós tivemos alimento material e alimento espiritual. Lembro-me que teve um ano que teve uma seca muito grande e o arroz que a gente guardava de um ano para o outro estava quase se acabando. E essa história é uma história bem interessante e que eu vou contar no próximo vídeo, gente, porque senão o vídeo fica muito longo e ninguém tem tempo para assistir um vídeo muito longo. Então, essa parte de o arroz quase se acabando, eu vou contar na próxima edição, no próximo vídeo. Eu vou fazer o vídeo em etapas contando a minha história, tá, gente? Eu agradeço a você que está aqui e você sinta curiosidade para vir ouvir o caminhar dessa história do arroz que estava quase se acabando quando a gente era criança. É muito interessante, viu? E o vídeo é só esse, fica por aqui um pedacinho da minha história e vou prosseguir contando ela até os dias de hoje. Etapa 1, 2, 3, até contar toda a minha história. Gente, muito obrigada por você estar aqui. Recebam o meu abraço, meu carinho, fiquem com Deus. E até a próxima. E obrigada por você que se inscreveu aqui no Seja Membros, porque esse vídeo estou deixando só para os membros. Então, muito obrigada a você que se inscreveu aqui.